Aleluia. Se você durante essa canção teve o pensamento assim, essa música, essa canção, ela não tem nada a ver comigo. Essa canção é para o líder de célula, é para o discipulador. Essa canção não é para mim, é para o irmão que está do meu lado. Eu quero te informar que essa canção é para você. Ela é exatamente para você. Amém, irmãos? Você pode sentar. Pessoal do louvor, eu vou pedir ajuda de vocês. Quando acabar o meu tempo, vocês podem subir. Me ajuda? Porque senão eu faço uma vigília aqui. Eu vou longe. Aleluia. Eu tenho testemunhas aqui, porque você sabe que pastor não anda só. Pastor não anda sozinho, né? Tem que levar o rebanho junto. E eu estou com o rebanho aqui, os irmãos lá de Gramado, Michel, Alessandra, né, o Guilherme e a Esther. E obviamente a minha esposa, meus filhos, meus companheiros de caminhada. E sabe, irmãos, quando nós somos enviados e o pastor, eu estava conversando na última reunião nossa, na confraternização nossa, né, Álvaro? Comunhão. Aí eu falei, olha, eu vou tirar umas férias lá em Capão, e aí eu quero ir lá no culto. Eles, não, então já vai lá, vai ministrar e tal. Eu disse, amém. Só que eu vou te falar uma coisa, irmãos, eu não vim aqui pregar para você aquilo que você quer ouvir. Eu vim aqui pregar para você aquilo que Jesus mandou te falar. Amém? Sacode o irmão que está do seu lado aí. Irmãos, eu gosto de dinâmica, ok? Se você não é muito se mexer, essa não é uma boa noite para você. Mas sacode ele e fala, Jesus, fala, Jesus quer te entregar algo poderoso hoje. E é você que vai decidir, sim ou não. Amém? Amém, glória a Deus. Então a palavra que eu quero ministrar hoje aqui, ela é muito parecida com a que eu ministrei o ano passado, acho que foi o ano passado, retrasado, lá no outro prédio, o ano retrasado. Eu ministrei uma palavra sobre o ID, sobre o ficar, sobre você ir, cumprir, né, ali com o chamado que Jesus nos deu, com a grande comissão. E hoje, nós estamos falando, e o nosso decreto para esse ano 2020, qual que é? O ano da porção dobrada. E aí Isaías está falando que em lugar da vergonha terei dupla honra, em lugar da afronta exultarei na minha herança, possuirei o dobro e terei perpétua alegria, em nome de Jesus, amém. Mas essa canção que nós cantamos aqui, você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. E os mais conhecedores da palavra já vão saber e entender a respeito da porção dobrada aqui. Sabe, irmãos, abre a sua Bíblia aí. E eu gosto muito de dar testemunhos, porque testemunho edifica a igreja, encoraja, amplia a sua fé. Mas quando nós somos enviados para Caxias do Sul, nós somos enviados para Arroio do Sal, e de Arroio do Sal plantamos a igreja em Caxias do Sul. Então nos primeiros anos ali da cidade, foi um ano de crescimento da igreja, cresceu muito, mas logo veio a tal da crise financeira que assolou o país inteiro. E Caxias do Sul é uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, é uma cidade no qual é um polo metal mecânico. Então as grandes empresas metalúrgicas estão ali, Randon, Marco Polo, Guerra, e entre outras menores, não tão menores assim, mas menores que essas, lógico. Mas enfim, aí a cidade quebrou, o país que estava quebrado, a cidade quebrou. E aí nós tivemos muitas dificuldades financeiras, e nós tivemos muitas, mas muitas chances de voltar para casa, Álvaro, de vir embora. A minha família não sabe, mas eu por várias vezes, chegou um momento que eu ofertei meu carro para a igreja, para tentar liquidar com as contas que foram acumulando. Por quê? Irmão, ser sincero, quando você aperta lá no seu financeiro, o que você corta? Não é o dízimo, né? Se alguém faz isso é noutra igreja, né, Álvaro? Aqui não. Mas é certo, irmão, a sua oferta diminui. Você fala, Deus vai entender que eu estou apertado demais, não vou dizimar esse mês. E aí muitas pessoas pensando isso, o caixa vai lá embaixo. Mas as contas são as mesmas, ou até mais.
E acabou que nós tivemos muitas dificuldades, como eu falei para vocês, e nós somos tentadíssimos a fechar a igreja. Fechar, entregar prédio, acabar com o trabalho. Eu cheguei a pensar em voltar para morar aqui em Capão da Canoa, e aí continuar com as células lá, fazendo aquele mesmo processo que a gente estava fazendo antes. Porque, irmãos, eu fiquei 9 meses indo toda semana a Caxias do Sul. 9 meses. Toda terça-feira, quarta-feira, eu ia lá fazer a célula na casa da irmã Rosinha, uma viúva que abriu a porta para a gente fazer a célula. O filho dela e a nora saíam para não participar da célula, e nós ficávamos esperando até eles voltar, Álvaro. Quando eles voltavam, o pessoal chegou, vamos começar a célula. Ou seja, não tinha escolha. E a partir daquela casa ali, foi crescendo a célula, foi multiplicando, fizemos aquele encontro lá que o Jonathan estava falando, e foi um encontro, parece que com 80 pessoas, foi um encontro, né, bom, grande. Ali nós arrebanhamos o povo do carnaval. Aquele cara, o puxador lá da escola de samba, que fica cantando a noite inteira, lá de Caxias do Sul, virou nosso ministro de louvor. A esposa dele, que desfilava lá seminua, virou líder kids, formada pela pastora Bárbara. E tantos outros. Já tinha muita gente querendo matar a gente lá, porque a gente meteu a mão lá no carnaval. Mas isso é um testemunho a mais aqui que eu estou acrescentando. Mas o que aconteceu, irmãos? Nós tivemos muitas dificuldades, e eu pensei, vamos parar, não tem mais jeito. Nós ofertamos carro e não pagava conta, e não dava jeito, e eu falava, não tem mais, não dá mais, vamos desistir. E aí, como eu já tinha ofertado meu carro, eu saía caminhando pela cidade. Eu falava, se eu estou um pouco barrigudinho mesmo, eu preciso caminhar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou caminhar. Então eu saía a caminhar, dava 4 quilômetros da minha casa, no centro, até o prédio, que era no bairro Pioneiro. E eu ia caminhando, e falando com Jesus, Jesus, faz alguma coisa, me ajuda, faz alguma coisa. Onde é que o senhor está, que o senhor parece que não está me ouvindo? O senhor não está vendo a situação? Isso aqui não combina com a gente. A igreja é do Senhor. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo, é verdade, é dele. Deixa que ele vai resolver. Você só segue. Por quê? Porque tu queimou as carroças. Eu aprendi uma frase com o irmão muito amado, o irmão João Barbosa. Ele disse, o dia que você sobe um degrau, você tem que carregar uma marreta junto, de 5 quilos. Você sobe um degrau e quebra o degrau de baixo, para não voltar mais. João, nunca mais esqueci disso. Eu não posso voltar para o degrau de trás. No máximo que eu posso fazer é parar um pouquinho. Mas eu tenho que seguir. Ou seja, nós somos daqueles que não retrocedem. E eu pensei várias vezes, eu vou voltar para Capão da Canoa, eu vou voltar para casa dos meus pais, eu vou fazer alguma coisa. Eu sigo com a obra aqui, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, porque o chamado é muito mais forte que você. Aí um dia nós brincávamos, eu comi o pão que o diabo deixou de amassar. Sabe o que o Espírito Santo falou que hoje eu contei para a pastora Bárbara? Eu não comi o pão que o diabo amassou. Eu comi do pão que Jesus multiplicou. Porque era simples assim, irmãos. Tinha dia que não tinha recurso. E aí entrava um dinheiro na conta, não sei de onde. Caía um dinheiro não sei de onde. Aparecia um irmão, olha pastor, não sei porquê, mas parece que eu tenho que lhe dar um dinheiro hoje. Abençoar o Senhor. Eu disse, amém, eu estou aceitando. E as coisas foram acontecendo, até que fomos, então, na época da nossa supervisão, do antigo supervisor, que já não é mais, não anda mais conosco, ele tinha por costume de todos os jejuns, né, Álvaro? Ele mexia com os pastores, tirava aqui para colar e tal. Aí um dia ele falou para mim, tem que ir para Gramado. Aí todo o presbitério concordou, eu disse, amém. O presbitério falou, para mim está resolvido. Porque o presbitério é a voz de Deus, irmãos, dentro da sua igreja, fiquem atentos. O presbitério falou, para mim está resolvido. Fomos para Gramado com um projeto, com um plano. Chegamos em Gramado, frustrou todos os planos, os projetos, aquilo que estava estabelecido. Aí eu estava meio quebrado lá em Caxias, eu fiquei todo quebrado em Gramado. Aí eu andava na cidade, que as pessoas andam com um carro de R$1 milhão. E eu falava, mas não está combinando isso aqui. Como é que pode? Aí um dia eu estou saindo na Borges Medeiros, assim de gente, para ir no banco, para tirar R$50, para deixar para a pastora, porque eu ia para Caxias no outro dia cedo, tratar das coisas da igreja, que estava na transição ainda. Aí eu estou caminhando na Borges Medeiros, quando eu olho para o chão, R$50. Eu olhei, cheio de gente, irmãos. Esse povo não está vendo? Eu achei, tem no bolso, olhei, esperei, apareceu ninguém, voltei.
A pastora perguntou, tu não foi no banco? Não, eu saquei na calçada. Eu saquei aqui porque Jesus mandou. Ah, o pastor está brincando. Não, não estou brincando não, é assim que acontece. Sabe por quê? Porque eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu já tenho tudo que eu preciso. A gente pensa que tem que trabalhar agora no verão. Tem muitas cadeiras vazias aqui hoje, né, pastor Álvaro? Por quê? O povo está trabalhando demais. Meu avô, Manuel Serafim, que já descansa no Senhor, sempre me falou, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Amém? Por quê? Porque seu chamado não foi para ganhar dinheiro, seu chamado foi para reinar em cima dele. Seu chamado foi para desfrutar aquilo que o dinheiro pode dar. Mas não precisa correr tanto atrás não. Ele corre demais, esse miserável. Ele corre muito. Então deixa ele correr atrás de você, que ele alcança você loguinho. É rapidinho, Fernando, ele te alcança. A bênção, ela corre muito. Então deixa que ela corra atrás de você. É muito mais fácil, não é? Ah, então é só descansar. É. Ah, então eu não vou trabalhar mais. Espera aí. Tem um provérbio que diz que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Amém? Nós precisamos movimentar, nós precisamos trabalhar, nós temos um ofício, nós trabalhamos, mas nós não vivemos para isso, nós vivemos para Cristo. Nós vivemos para o chamado que Ele nos deu. Foi para isso que nós viemos. E nós temos que desfrutar a respeito disso. E Eliseu, certo momento, e aí lá em Gramado, só para concluir, aí lá em Gramado, as coisas apertaram, até não dá mais. Aí eu falei para a pastora, agora nós vamos ter que ir. E eu saía caminhando lá em Caxias, agora eu saía caminhando em Gramado, chorando e perguntando para Jesus, o que eu vou fazer? Me diz alguma coisa. E ele, sabe o que ele falava? Nada. Ele não falava nada. E eu estava lá torcendo para encontrar aqueles irmãos profetas, aqueles irmãos raio-x, que chegam e falam, eis que te digo que tu tem que voltar para casa dos teus pais. Eu estava esperando isso. E a célula crescia. E crescia. E os irmãos foram chegando. E aí veio os irmãos de uma outra congregação, Guilherme e Esther. Chegaram lá na festa do esquisito. Não era esquisito, como é que era o nome lá? Não, ridículo não. É uma festa julina, festa de crente, alguma coisa assim. Eu sei que estava todo mundo lá fantasiado. Eles chegaram, escandalizaram um pouquinho, mas depois acostumaram. E aí depois veio o Michel e a Alessandro, eu preguei no encontro deles lá em Canela. Enfim, o Senhor foi mandando mais pessoas. E nós ficamos lá, houve uma multiplicação da igreja Gramado e Canela, porque antes eram as duas juntas. Aí houve uma multiplicação Gramado e Canela, nós ficamos com 24 pessoas. Eu fazia uma reunião de líderes em Caxias, eu tinha 50, 60 líderes. Aí eu fui assumir a igreja com 24 pessoas. Aí eu disse, ô Jesus, tudo de novo? Vamos começar tudo de novo. E aí maturidade de novo. E CTL de novo. E consolidação de novo. E os princípios da lealdade de novo. Tudo de novo. E loguinho, né? Nós fomos para 50 pessoas. Hoje nós somos entre adultos, jovens e crianças, 76. Um ano, virou um ano, né? Um ano e meio, por aí. Virou. E as coisas mudaram, a chave virou. Por quê? Porque eu não olhei para a circunstância. Eu olhei para o chamado. Porque se você ficar olhando para a circunstância, você não vai sair do seu lugar. Você não sai da sua casa. Mas olhe para o chamado. Pastor Álvaro, tem alguns homens aqui que serão enviados. Quem é pastor já aqui? Levanta a mão. Quem já é pastor? Os dois irmãos aqui? Tem mais algum aqui? Ainda não? Vai ter. Esses dois pastores, eles estão aqui, eles fazem parte do presbitério do pastor Álvaro. Eles já sabem que em dado momento eles vão ser enviados. Foi para isso que eles foram chamados. Foi para isso que eles foram ordenados. Eles serão enviados, talvez, para uma outra praia, para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país. Deus é que sabe. Mas eles sabem que o dia que eles falaram sim para Jesus, ok. Vamos lá, para onde é que tem que ir? As nossas reuniões, na época da trigo ainda, a gente ficava lá orando, e para ver o que nós íamos fazer, para onde que nós iríamos, e plantar a igreja onde, e as células estavam crescendo. E aí, irmãos, eu abri uma célula. Tem alguém aqui de Aguapés? Aguapés é um distrito que tem aqui entre Morro Alto e Osório. Nós abrimos uma célula ali em Aguapés. Tinha 40 pessoas. Tu olha, mas tem 4 casas e mato. De onde é que vai sair 40 pessoas? Quando tinha cachorro quente, tinha para 60 pessoas. Aumentava. Aquele negócio fervia de criança. A Sara estava com uma semana
Um mês, ela já estava na célula lá, e as crianças olhavam o olho dela bem clarinho, queria botar o dedo no olho dela e tal, e ela estava lá, e a gente estava lá, e a célula crescendo. Aí um dia, estou aqui em Capão da Canoa, o Léo, pastor Anderson, quero te apresentar a minha bênção, a minha corte. Quando eu olho, digo, mas você é minha ovelha, rapaz. Isso aí eu já conheço, já tem tempo. A Val é a irmã do Alex, lá do Campo da Pinguela, que tinha célula na casa da madrasta do Alex. Tinha um ônibus, lembra do Quindão? Meu Deus, tem história. Tem história. Irmãos, eu venho a Capão da Canoa, minha cabeça faz assim, ó. É tanta história, tanta lembrança. São lembranças boas. Então a gente pegava o Quindão, que era um ônibus que a igreja tinha comprado. Que ô benção, aquele ônibus não foi Deus que deu. Não foi. Porque ele só incomodou. Incomodou o tempo todo. Não foi Deus que deu, não foi. Porque ele foi o homem que comprou. Depois o pastor reconheceu. Ele disse, não deveria ter comprado isso aqui. Lembra, Álvaro? Ele falou. Amém. E nós pegávamos esse ônibus, pelo menos servia para trazer o povo para o culto, né? Mas ficou caro. Meu Deus. Né, João? Era caro aquele ônibus, né? Irmãos, e aí, diante de tudo isso, nós vemos hoje um trabalho consolidado. Nós vemos um trabalho em vários lugares. Aqui no litoral, lá na Serra, né, em Porto Alegre, região metropolitana. Em todo o estado. Santa Catarina está ali. Foi plantada igreja a partir daqui, né, Álvaro? Muitas igrejas foram plantadas a partir daqui. A nossa supervisão ela era separada. O pastor Carlos Eduardo era o supervisor aqui, né, o outro supervisor que era lá de Porto Alegre e a Serra. E aí chegou um momento que eu comecei a orar. Eu falei para a pastora Bárbara, já vou começar a orar. E eu quero que essa supervisão seja uma só. E eu comecei a orar. E começamos a orar e a orar. Então eu vou te falar, isso que aconteceu agora com essa questão do pastor Gilberto assumir. Eu falei um dia, pastor, por isso aí orava eu. Eu orava por isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos formados e criados e forjados e consolidados em amor. Nós somos pastores, fomos formados. Aliás, essa Bíblia que eu estou pregando para vocês hoje aqui, essa Bíblia, Álvaro, eu tenho ela eu ganhei no dia da minha ordenação, da nossa ordenação. Foi ordenado o pastor Álvaro, eu, o Almir, o Carlos, o Valdir, o Irineu. Foram 6, né? 5 ou 6. Mas essa Bíblia eu nunca mais larguei dela. Fiquei com ela. Então, nós temos uma aliança. E a aliança que foi forjada pelo Espírito e banhada pelo sangue do Cordeiro não quebra, não desmancha, não some. Não pode acabar jamais. O pastor Álvaro pode ir para o Canadá. Aí nós vamos lá pregar no Canadá. Nós estamos juntos. E quer saber? Está cheio de homens aqui que serão enviados. Não é, Jax? O Jax, ele está sabendo que Jesus está falando com ele. É a mesma coisa que Elias falou para Eliseu na palavra aqui. Tu sabe o que eu fiz contigo. Tu sabe o que essa noite fez contigo, né, Jax? Amém? Aleluia. Vamos ler o texto, gente? Essa é a sua introdução. Vou começar a pregar agora, em nome de Jesus. 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois. Correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias. Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Então aqui foi o chamado de Eliseu. Depois pula lá para o capítulo, para a 2 Reis, capítulo 2. Deixa aberto aí, nós não vamos ler agora. Mas já pode deixar aberto aí. Nesse texto agora aqui, que nós vamos ler logo adiante,
Eliseu entende o que Elias fez com ele. Quando ele passa a capa, o texto não fala que Elias falou alguma coisa. Elias falou alguma coisa? Não falou nada. A Bíblia diz que ele passou o manto por sobre ele, jogou o manto sobre ele. Ok. Então agora ele disse, só um pouquinho, que eu só vou beijar os meus pais e já volto. Mas Elias não tinha falado nada. Aí Elias fala o seguinte, ok, então tu entendeu o que eu fiz contigo. Vai e volta. Ele vai e volta. Então agora ele começa a seguir Elias. E a Bíblia diz que ele servia a Elias. Não só seguia, ele servia, porque ele sabia que ele era uma autoridade espiritual, que ele era alguém que Deus tinha enviado para treiná-lo, para capacitá-lo, para consolidar ele, para fazer cumprir aquilo que era o chamado dele. E aí então, Eliseu começa a seguir Elias, o tempo todo. Amém? Irmãos, essa história aqui na Bíblia fala sobre porção dobrada. Mas tem 3 pontos que eu queria conversar com vocês. 3 pontos que são importantíssimos para a nossa caminhada. 3 pontos. E antes de falar eles, eu queria te falar uma coisa. Se você honra o seu líder de célula, se você honra o seu discipulador, se você honra os seus pastores, a sua cobertura espiritual, os seus líderes, se você honra, você vai receber a unção deles. Você vai, é líquido e certo, vai receber. Agora, se você honra de uma maneira superficial, porque vê os outros fazer, porque tem que fazer, eu sou obrigado a fazer, você não é obrigado a nada. Você não é, simplesmente você não é obrigado. Você faz porque você quer fazer. Então, deixa eu te falar, quem aqui tem líder de célula? Levanta a mão. Você tem líder de célula? Levanta a mão bem alto, quem tem líder? Sacode o irmão e fala, acorda aí um pouquinho. O pastor está falando. Levanta a mão, quem tem líder de célula? Agora pensa um defeito do seu líder de célula. Ele tem, pode ter certeza que ele tem. Se não tiver, ele é anjo. Há grandes chances, probabilidades de você cometer os erros dele. Então não o julgue. Agora, quantas qualidades seu líder de célula tem? Você vai receber todas elas. Se você honrar, se você respeitar e entender que aquela pessoa foi Deus colocou para andar contigo. Irmãos, nós não escolhemos nada, né, Álvaro? Agora tu vai andar com esse, agora tu vai andar com aquele. Nós não fizemos isso, é impressionante. As coisas acontecem, é o Espírito que faz. E as células vão crescendo e as pessoas vão chegando. E outro dia, esses irmãos que estão aqui, né, esses 2 discípulos que estão aqui comigo. Outro dia, eu pedi para um irmão orar. Ele fez a primeira oração do alimento lá no culto da virada. E ele foi fazer uma oração. Ele disse, agora o irmão Michel é que vai orar. E ele começou a orar. Eu disse, meu Deus, parece que eu que estou orando. Ele usa as minhas palavras. Ele fala do mesmo jeito que eu. Sabe por quê? Porque é discípulo. E discípulo faz e fala aquilo que seu discipulador faz e fala. Amém? Isso é uma responsabilidade para os líderes. Isso é bom. Isso os guarda. Ele tem que entender. Irmãos, deixa eu te falar. Tem alguém imitando você. Sabia disso? O tempo todo. Sempre tem alguém te imitando. Mesmo se você não é líder de célula, se não é pastor, não importa, aonde você está, tem gente imitando você. Não existe lá aquelas novelas lá globais, que aí a fulana de tal aparece com um brinco tal. Pronto. No outro dia, 25 de março, em São Paulo, está cheio do tal do brinco. Por quê? Porque a fulana lá está usando. Então, o ser humano, ele imita as pessoas. Ele precisa de alguém para se espelhar, para se identificar. Ele precisa. Está entendendo? Por isso que nós temos a responsabilidade de ensinar as crianças, vou chamar aqui de crianças, no caminho que se deve andar. Porque ainda quando chegar pastor, não se desviará dele. Está entendendo? Então nós temos essa responsabilidade. E essa responsabilidade te guarda. Quem aqui quis pecar essa semana? Só anjo aqui, hein, Álvaro? Todos nós, vira e mexe, tem pecado, a gente erra, a gente comete erros, comete coisas que não é de acordo. Comete. Mas faz o quê? Arrepende
e volta, por quê? Hoje nós estávamos lá na praia, curtindo, estou uma semana quase aqui, curtindo praia, os irmãos estão lá com a gente. Aí tu imagina lá o pastor, uma pilha de cerveja, bebendo até cair. Aí eu estou com os discípulos junto, né, Álvaro? O que os irmãos vão pensar? Está liberado. É nós. Não, irmãos, tem limite. Tem limites. Por quê? Porque eles me ajudam a não errar. Está entendendo que assim é uma troca? Você ensina e é ensinado. Você guarda e é guardado. Mas Elias está lá. Aí ele fala o quê? Vamos ler agora o texto. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. E assim aconteceu mais vezes. Não vou ler o texto todo aqui. Aconteceu mais algumas vezes. Elias falando: agora eu vou ali em Jericó, agora eu vou ali no Jordão e tal. Mas aí Eliseu fala o quê? Olha, é o seguinte: eu quero porção do Senhor. Foi isso que ele falou? Não, eu quero porção dobrada. Eu quero a sua unção, mas eu quero em porção dobrada. Não parece arrogante esse pedido? Pastor Álvaro, é o seguinte: sou o supervisor aqui do litoral, supervisor regional, né? Eu quero ser supervisor internacional. Pode parecer arrogante um pedido desse? Aos olhos de alguém que é carnal, pode ser. Agora, se eu quero ser supervisor internacional, é porque eu plantei igrejas lá fora, eu fui, eu quis ir, eu falei sim para Jesus, eu quero ir, e eu estou dentro. Então vai chegar uma hora que eu vou ser. Isso não é pecado almejar isso. Isto é entender o seu chamado. Seja sincero aqui, quem dos homens tem um chamado pastoral? Fique de pé, quem tem um chamado pastoral. Quem tem um chamado para pastor dos homens aqui? Pelo amor de Deus, alguém levanta. Aí, tá vendo? O irmão não levantou porque está com um bebê dormindo no colo ali. Agora levantou. Mas tá vendo? Esses irmãos aqui, olha para eles, irmãos, olhem bem para eles. Olhem para eles. Tem irmãos aqui que para ir ver eles vai ter que ter passaporte. Tem irmãos aqui que tem que pegar avião para ir lá na igreja deles depois. Por quê? Porque ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Jesus é que falou isso, não fui eu. Agora aqui estão os homens que têm esse chamado. E tem mais uns 10 que não quiserem levantar. Só está procrastinando, meu irmão. Vai chegar uma hora que vai ser igual aquele pó de mico. Você não vai aguentar mais. O que está acontecendo comigo? Eu não tenho prazer em mais nada. Eu não consigo fazer mais nada. Aliás, eu estou falando de mim agora. Chegou um momento da minha vida que eu pensei: eu não tenho mais nada para fazer. Eu não consigo fazer mais nada que dá certo. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo viver minha vida. O que está acontecendo comigo? Aí o missionário entra na minha sala e fala: eu sei o que está acontecendo contigo. Eu sei. Fala sim logo. Eu falei sim, vim morar em Capão da Canoa e a história toda que você já conhece uma boa parte dela. Por quê? Porque Deus não se engana. E Deus não erra. E tudo que Ele faz é bom. E tem que acontecer. Agora olha para esse irmão que está do seu lado aí. Olha bem para a cara dele, para o rosto dele. E fala: Jesus te chamou, meu irmão. Assume logo isso aí. Não tem jeito. Teve um pastor, falou para mim o seguinte: o que tu fazia antes, tu não vai conseguir fazer mais. E eu disse: eu duvido. Pois eu tentei errar e não consegui errar. Eu não conseguia cometer os erros que eu cometia antes. É sério, estou falando sério, minha esposa é testemunha disso. Eu não conseguia mais cometer. E deixa eu te falar, para aqueles que falam sim para Jesus, o mundo mesmo fica preto e branco. Perde a cor. Por que perde a cor? Ah, pastor, se eu não gosto das coisas do mundo, é claro que eu gosto. Tu acha que eu gosto de andar num carro velho com uma vela queimada, falhando? Tu acha que eu gosto? Eu gosto de andar de Lamborghini, igual vocês. Eu gosto de andar de carro importado, carro novo. Praia boa, comida boa, roupa boa. É isso que eu gosto. Moro em Gramado, uma das cidades mais procuradas do país para turismo é lá.
E eu falo para minha esposa, quando a gente não tem nada para fazer, onde é que a gente vai? Vamos passear em Gramado. Vamos caminhar em Gramado. Vamos tomar um sorvete em Gramado. Chocolate quente em Gramado. E a gente, olha, a benção disparou aí. Está entendendo? Ele está dizendo que é para trocar ele para um mais novo. Amém? É o que acontece, irmãos. Por quê? Porque nós somos chamados para reinar com Cristo. E esse irmão que está do seu lado aí que eu falei para vocês, ele foi chamado e vai chegar um momento, creia em mim, que ele não vai conseguir mais fazer aquilo que ele gostava de fazer. Ele vai começar a fazer aquilo que Jesus quer que ele faça. Esse tempo está chegando. Está chegando. Eu quero profetizar sobre os homens dessa igreja. Não vira o 2020 sem que você assuma a sua posição no qual Cristo te colocou. Não vai virar. Sabe por quê? Porque é porção dobrada. Você ainda vai ganhar a esposa como sua pastora fiel, ajudadora, auxiliadora, tal qual a pastora Dora está aqui do lado, ó, fazendo culto kids. Amém, irmãos? Irmãos, vocês fazem parte de uma igreja evangelística e que tem amor. Quando você vê alguém sofrendo na rua e não sente nada, você precisa rever. Espera aí, tem alguém sofrendo ali, eu não estou sentindo nada? Agora aqueles que têm o chamado pastoral dá vontade de levar para casa. Não dá vontade, vão jantar lá em casa. Irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes eu conheço pessoas, ir lá para complementar minha renda lá em Gramado, eu trabalho com turismo, a gente faz passeios, faço também aplicativos e tal. E aí as pessoas entram no carro, começam a conversar, sou de tal estado, não sei o quê. Mas aí eu vim morar aqui e está meio apertado, está meio complicado. Dá vontade, vamos jantar lá em casa então. Se eu for fazer isso toda vez, meu Deus, vai ter uma pousada. Mas a gente tem vontade de congregar, de arrebanhar as pessoas. Um dia eu estava lá, aí um casalzinho brigando, mas brigando feio. Um casalzinho novo. Eu estava chegando no restaurante levar um pessoal, aí eu saí. Quando eu saí, deixei aquele casal lá discutindo. E eu fui dirigindo e o Espírito Santo falando, volta. Eles falaram, eu vou falar o quê? Eles estão brigando. O que eu vou falar? E aí manobrei o carro, quando eu vi, eu estava na frente do casal. Aí eu parei o carro e falei, vocês estão discutindo? Vocês sabiam que tem gente que gasta muita grana para estar aqui onde vocês estão? E vocês querem saber que vocês são presentes de Deus um para o outro, que Deus ama os dois? Por que é mesmo que vocês estão discutindo? E eles começaram a se olhar, pois é, o que é? E a guria começou a chorar, o cara começou a chorar, Jesus ama vocês, comecei a evangelizar, e tá bom, amém, tenho dito, e saí, e deixei eles lá. Pronto, resolvido. Jesus mandou, eu fui. Talvez aquele casalzinho ali, se eu não vou lá falar, se eu não sigo uma palavra do Espírito, o que poderia ter acontecido? Ontem, uma pessoa matou uma mulher dentro do supermercado lá em Canela e depois se matou. Ele nem conhecia ela nem conhecia ele, é só porque ele era apaixonado por ela. Matou a mulher e depois cometeu suicídio. Então o mundo está aí, o diabo está aí, e ele ruge ele não é um leão, como um leão, que é para imitar, para amedrontar, procurando alguém para tragar, para matar. E a função é nossa, não deixar ele matar. Pastor, mas se a pessoa morrer, aquele que crê, ainda que morra, viverá, vai salvo. Amém? Então nós somos chamados para isso. Eliseu recebe esse chamado. Eu preciso entrar nos 3 pontos aqui, porque senão o pessoal do louvor não se movimentou ainda. Amém. 3 pontos. Primeiro, você tem que ficar um pouco mais perto. Segundo ponto, você tem que ir um pouco mais longe. Espera aí, pastor, vai ficar perto ou ficar longe? Tem um tempo. Você tem que querer um pouco mais. Primeiro ponto, você tem que querer ficar um pouco mais perto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pedro amava Jesus ou não? Quando ele estava perto de Jesus, o que ele falou? Se fazer poeira nos seus pés, eu mato. O guarda foi lá prender ele, meteu a espada lá no guarda, o soldado. Ele estava perto. Mas quando ele estava longe, o que aconteceu? Negou Jesus. Irmãos, ovelha sozinha é um perigo. Ovelha não anda sozinha. Ovelha sozinha, desgarrada, é certo que o lobo vai morder. O lobo vai pegar, ele vai botar uma capinha de ovelha por cima e vai enganar. Que é o lobo com a pele de cordeiro. Ele vai enganar. Então, o discípulo, o apóstolo Pedro, quando está na frente de Jesus, é nós. Estamos juntos, estou contigo. Aí quando ele sai de perto de Jesus, o que ele faz? Não sei nem quem é.
Não sei quem que é. Ele nega, por quê? Porque saiu de perto. Ele não estava pronto para sair de perto. Ele tinha que ficar juntos. Então aqui, deixa eu te falar, talvez você esteja aqui num discipulado, num acompanhamento, não sai de perto. Porque você vai sair de perto, você vai falar mal. Você vai querer sair definitivamente. Você vai negar. A maioria das pessoas aqui trabalham, a grande maioria, em locais aí, alguns com carteira assinada, bate cartão, enfim, né? Esse povo lá onde você trabalha, esse povo sabe que tu é crente? Sim ou não? Já pregou para o povo lá? Já convidou para ir para o encontro? Para a célula? Para a casa de paz? Para a casa de milagres? Esse é o seu chamado. É isso que você tem que fazer. Uma senhora um dia falou: pastor, eu tenho que sair daquele trabalho, porque lá só tem gente que é de uma religião aí que agride a santidade de Deus. Todos eles. Só eu que sou de Cristo lá. Aí o pastor disse: aleluia, não sai de lá. Fica lá. Pastor, mas eu sinto uns calafrios, eu sinto uma opressão. Quem fica opresso é o diabo quando tu chega, filha. Fica lá. Já chegou naquele lugar que arrepia tudo assim atrás? Ih, Jesus. Já entrou? Parece que vai materializar na tua frente. Parece que vai, é sério, parece que vai. Aqui no litoral então é uma benção. Teve lugares que a gente foi aí que eu vou te falar um negócio. O negócio foi punk. É verdade. Foi. Só para você entender, eu vou atender uma moça. A moça disse: não, é que tem um bicho que fala comigo. E eu disse: como é que é esse bicho? Ela disse: não, é baixinho assim. Fica de em pé sobre as patas traseiras e fica com as duas patas balançando assim. Tem um focinho comprido, uns dentes enormes e tal. Ah, é assim? Daí eu disse para ela: desenha ele para mim. Ela pegou um papel e um lápis, e ela pegava o papel e olhava para o canto da casa e desenhava. Olhava para o canto da casa. Eu disse: moça, ele está aí? Tá, ele está ali. Você ri porque não é tu, né? É verdade, e foi quase um mês, né, amor? Foi quase um mês trabalhando com aquela família para que acontecesse uma libertação. Foi quase um mês. Mas as pessoas estão lá, irmãos. A semente foi plantada. E aí aceitaram Jesus, foram para o encontro e foi uma bênção. Então onde você está? Não, onde eu estou não dá para falar. Todos os lugares do Brasil você pode falar. O Brasil é um país livre. Você pode pregar o evangelho aonde você quiser. Aonde você está, na fila do supermercado, aonde você está, você pode pregar o evangelho. Por quê? Porque você subiu o degrau e quebrou o degrau de trás. Não dá para voltar mais. Você pegou lá as juntas de boi e queimou. Se não queimou ainda, eu falo ainda porque vai queimar nessa noite. Em nome de Jesus. E vamos comer essa carne aí, vamos comer esse churrasco. Glória a Deus. Então você tem que ficar um pouco mais perto. O nome dos membros daquela escola, porque tinha escola de profetas lá naquela época, não são mencionados. Mas Eliseu era diferenciado. Por que ele era diferenciado? Porque ele andava junto. Os outros estavam satisfeitos com o pouquinho que recebia. Eu recebi uma oraçãozinha, teve uma curinha por aqui assim, uma ofertinha ali, está tudo certo. Irmãos, o que é isso? O nosso alvo é fazer Planeta Gospel. O nosso alvo é pegar essa avenida central aqui, que é tomada pelas noitadas e jovens, fazendo tantas coisas que agridem diretamente a santidade de Deus. Não quero nem entrar em detalhes. Cadê os nossos jovens? Temos jovens aí? Cadê os nossos jovens? Fica de pé os jovens aí. Fica de pé. Eita glória. Sabia que vocês jovens... Fica de pé, fica de pé. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já queimaram as carroças? Vocês já falaram sim para Jesus? Quem já falou sim para Jesus, jovens aí? Levanta a mão. Se você falou sim, você já acabou. Não tem mais como voltar. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, como fala na canção e no texto. Esses jovens que estão aqui nesse verão, estão caminhando a passos largos para a morte. E Romanos, Paulo escreve uma carta aos Romanos, capítulo 8, dizendo que a ardente expectativa dos jovens aguarda a sua manifestação. Pastor, mas não é meio cafona ir pregar lá? Não é meio estranho? Não é meio esquisito? Esquisito por quê? Aonde eles vão, vocês podem ir também.
Você vai com aquela camiseta, eu amo Jesus, e você? Você pode pegar camisetas e escrever tantas coisas. Você pode fazer, nós fazíamos, né, Álvaro? Entregar papelzinho. No papelzinho, o que diz ali? Muitas coisas pode dizer ali. Sabe por quê, irmãos? Está cheio de filho de crente nessa avenida aqui, ó. Está cheio de jovens desviados. Está cheio de jovens aqui, e eu repito, a passos largos a caminho do inferno. Mas vocês, jovens, que são fortes, foram chamados para fazer isso. Eu creio, eu não sei quem que é o líder dos jovens, quem que está liderando eles. Eu creio que, né, pastor Álvaro, esses jovens têm que investir pesado. Eu estou com uma palavra para os jovens lá em Gramado também, a respeito disso, e nós vamos crescer lá, eu creio. E vamos avançar em vários lugares lá, para tirar os jovens das mãos do inimigo. Os jovens estão sofrendo, irmãos. Os jovens estão aí morrendo, ou se não estão morrendo, estão sendo envergonhados. Ontem nós fomos no centro caminhar, tinha 2 meninas brigando por causa de um rapaz feio que era o cão, e as gurias brigando lá. É sério. Estavam 2 meninas brigando. Eu fico pensando, que tristeza para os pais. Que tristeza. Deixa eu te falar, essa responsabilidade não está com o pastor Álvaro só. Esses jovens que estão aí, ó. Os que estão sentados, olha para eles. Olha para eles para gerar mais compromisso. Olha para eles. Amém? Você pode sentar, jovens. Muito obrigado. Segundo ponto, você tem que ir um pouco mais longe, mas não sozinho. Se vocês olharem ali, o velho Elias com o jovem Eliseu. Ele está indo, fica aqui que eu já venho. Não, eu vou junto. Eu não paro. Eu vou te seguir. Eu quero estar perto. Eu quero ir junto o tempo todo. E quando acontece que Elias, lá no texto está falando que Elias, um pouquinho antes de ele ser levado para o redemoinho, um pouquinho antes, alguns homens falam para Eliseu, tu está sabendo, né, o que vai acontecer hoje aí? Elias vai ser tomado, vai ser levado. Está sabendo disso? O que Eliseu fala? Eu não estou nem aí, eu quero estar perto, eu quero estar junto. Por quê? Esses homens que falaram são os desmotivadores. Na igreja usa-se muito o termo rebelião, né, Álvaro? É as pessoas que querem desmotivar aqueles que estão cheios do gás. Aqueles que estão cheios de Deus, pois vem lá um enviado do coisa nenhuma para desmotivar. Porque tu viu lá que o pastor falou? Tu viu o que aconteceu? Mas eu não sei se é bem assim. Não sei se é assado. Eu não sei como é que tem que ser. Ok, se você não sabe, só segue. Só segue. Segue o fluxo do Espírito. É só seguir a direção da igreja, porque Deus fala através do anjo da igreja. É através do pastor que Deus fala, através do presbitério que ele fala. Então muitas vezes, eu não estou concordando com algumas coisas do presbitério. Irmãos, quem é você para concordar ou não? Quem aqui morreu numa cruz? Quem aqui foi açoitado? Quem aqui foi apedrejado, igual Estevão? Quem aqui foi crucificado de cabeça para baixo? Ninguém. Então eles nos ensinaram, Jesus nos deu a palavra, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok. Os apóstolos vieram com os evangelhos, ok. Paulo veio com as suas cartas poderosíssimas, ok. Apresentando a graça que foi escondida durante tantos anos. Que para ter algo em Deus, tinha que sempre fazer alguma coisa. Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos. Insensatos. Mas isso é uma outra pregação. Tenho certeza que o pastor Álvaro aqui prega e prega com maestria a respeito da graça. Amém? Então, nós temos que ir um pouco mais longe. O que é um pouco mais longe? Você não pode parar em Betel, você não pode parar em Jericó e não pode parar no Jordão. Você tem que passar o Jordão. É passar o Jordão. Sabe por quê? Porque aí Elias foi levado. Aí logo que Elias é levado aos céus, a capa cai nas mãos de quem? De Eliseu. Eliseu pega a capa, dobra ela e abre a água. E ele passa caminhando no seco. O pessoal olha para ele e rapaz, não é que é verdade? Recebeu a unção. Ele recebeu a unção. E se você ler em 2 Reis, você vai ver muitos e muitos e muitos e muitos milagres de Eliseu. Talvez até mais que Elias. Aliás, fez mais milagres. Elias não fez machado flutuar, não fez lá, não curou alguém com a lepra, tal qual Naamã. Eliseu fez. Então ele foi um pouco mais.
Sabe aquele discípulo que você pede para ele fazer alguma coisa e ele volta dizendo, pastor Álvaro, não deu para fazer. Por que não deu? Porque estava fechado. Tá, mas tu foi na outra que tinha lá do lado? Não fui. Agora pede para um discípulo de verdade, aquele que sabe que é faca na caveira, aquele que pedido está feito, vai acontecer, não tem como a resposta ser diferente. Irmão, vai lá e compra a pilha para o microfone. O irmão, ele vai lá no posto de gasolina, na conveniência não tem, ele vai no outro não tem, ele vai no outro não tem, e ele já bota nos grupos lá, pessoal urgente, estão precisando de pilhas, baterias, e para o celular e tal, e em 10 minutos ele chega aqui com uma mão cheia de baterias, de pilhas. Agora pede para aquele irmãozinho que é desmotivado, está fechado. Irmão, isso não é discípulo, você vai um pouco mais. Aí o irmão traz a pilha e já traz, eu trouxe um pouco mais já para o outro culto, ou seja, faz um pouco mais. O irmão tem que vir limpar os vidros do prédio. O irmão vem limpar o vidro, já limpa o piso e organiza tudo e já faz um pouco mais. Tem que ir lá visitar a célula. Ele vai lá visitar a célula, na casa do lado é o vizinho que é conhecido dele, ele já entra no vizinho, já ora, já expulsa o demônio, cura o enfermo e dá testemunho depois e fala assim, olha, mais uma casa lá que nós vamos entrar e fazer uma célula. Ou seja, um pouco mais, vai um pouco mais. Não sozinho, como eu falei, não faça nada sozinho, porque sozinho você pode morrer. Vai sempre com a sua liderança, caminhando. Mas se você é discípulo, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando. Terceiro e último ponto, você tem que querer um pouco mais. Ao ler as Escrituras, você encontra aqueles que querem um pouco mais. Eliseu foi à busca de uma porção dobrada do Espírito. Irmão, você não vai ter uma porção dobrada do Espírito por acidente. Caiu em mim aqui. Todos nós temos um chamado, todos nós. Cada um de nós aqui tem no mínimo um talento, no mínimo. Todos nós temos. E ele vai ser utilizado, creia em mim. Nem que seja no dia da sua morte, lá no hospital. Mas Deus vai te usar, porque Ele não erra. Não é muito mais fácil fazer agora na sua... vou chamar agora aqui como fala meu avô na mocidade. Saudoso Manuel Serafim, querido. Homem de Deus, aprendi tanto com ele. Mas enfim... Irmãos, é muito mais fácil. Não tem aquele filho que o pai manda, tu tem que ir lá cortar grama. Não, vai cortar grama, ele não vai. E aí vai anoitecendo, vai cortar grama, ele não vai. Está acabando, né, mano? Aleluia. E aí chega de noite, mas vai cortar grama de noite, pai. Pois é, de noite tu vai cortar, daí ele vai ter que cortar grama de noite. Aí no outro dia ficou aquela matação, né? Vai ter que cortar de novo. Se ele vai quando o pai pediu, chamou, não era muito mais fácil? Pronto, resolvido. Estou dando só um simples exemplo natural para vocês entenderem. Quando Deus te chama, vai logo. Vai logo. Não espera anoitecer. Vai enquanto é dia. No dia você enxerga bem. Não precisa refazer tudo de novo no outro dia. Está entendendo, irmãos? Então ouça o chamado de Deus e cumpra. Mas pastor, eu não vou ser enviado, pastor. Não vai ser enviado, você é enviado todas as manhãs. Quando você abre a porta da sua casa, você sai. Você é um missionário, cada vez que você bota o seu pé para fora da casa, você é um missionário do Senhor. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Você é missionário de Deus. Você é chamado para pregar o Evangelho. Você não foi chamado para vender Jequiti e vender Mary Kay. Você foi chamado para ganhar almas para Jesus. Aqui nessa cidade, creia na palavra. Não sou eu que estou falando. É a minha e a sua Bíblia que está falando isso. É só você seguir. Sabe por quê? Porque a sua carroça já foi queimada. Pastor, eu não sei se foi. Foi sim, porque quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo toca fogo na carroça. Ele mesmo mata os bois e acabou o negócio. E agora tu é meu, vai andar comigo. Pastor, Deus vai me obrigar. Não, Ele não vai te obrigar, mas Ele tem os meios dele. Ele tem. E é tão bom os meios de Deus. Orelha balarabachê. Deus não precisa da nossa capacidade. Pastor, eu não sou capaz. Tanto quanto da nossa disponibilidade. Se você tem disponibilidade, irmãos, Deus pode fornecer aquilo que te falta. No final da história nós enxergamos e contemplamos a vida de Eliseu. Fazendo milagres, e milagres, e milagres. Ele está dentro de casa. E o jovem discípulo dele, chamado Geazi, ou Geazi,
Ele fala assim, olha, o negócio está feio, está difícil o negócio. Aí ele pede, Senhor, abre os olhos desse rapaz para ele ver o que está acontecendo. Quando ele abre os olhos, ele vê o quê? O que ele vê? Tem crente aí? Hã? Ele vê o exército do Senhor pelejando por eles. Para de querer matar gigante que não é você que mata. Para de querer expulsar, matar demônios que não é você que faz. Não é você que faz, é Jesus. E Ele já fez. Muitas vezes eu fui chamado, teve uma época que eu fui chamado até de Padre Quevedo, Pastor Quevedo. Porque todos os encontros era eu que pregava a libertação. Eu sei o nome daqueles demônios, daquelas 3 folhas, eu sei todinhos. De tantas vezes que eu pregava, né, Jonathan? E eu ia lá, e aí as pessoas entortavam, endemoniavam, e aí os irmãos vinham e tal. Chegou uma hora que eu falei, isso eu não quero mais saber. Acabou, né? Chega de demônio fazer show. Chega. Nós fizemos um encontro em Arroio do Sal. Não sei se eu posso falar, não sei se todos foram no encontro. Mas tem uma ministração no qual você é cheio. Mas tem um antes no qual você se esvazia. E esse do se esvaziar, eu pedi, Senhor, coroa esse encontro aqui com a tua glória. Manifesta a tua glória nessa palavra agora. E era uma palavra de esvaziar, não falava nada do Espírito Santo. Muito pelo contrário. E aí daqui a pouco um irmão começou a orar em línguas. E os irmãos vieram, está endemoniado. Eu digo, solta ele que não está, deixa ele. E ele começou a orar em línguas. E eu botei o louvor do Antônio Cirilo, que eu gosto muito, eu fico muito feliz quando tocou aqui hoje. E botamos uma canção, Poderoso Deus, vamos adorar a Deus agora. E começou os irmãos a ser batizados no Espírito Santo, naquela primeira palavra do sábado, que quem já foi sabe o que eu estou falando. Batizado no Espírito Santo. Numa palavra no qual era de se esvaziar. Eles foram cheios. Aí você já tem uma ideia como é que foi o final do encontro. Ali eu aprendi, sabe o quê? Quando a pessoa ficava lá possessa, eu não falava nada, eu não queria nem saber quem estava, quem não estava e quantos que eram. Eu só falava e chamava a pessoa pelo nome. Fulano de tal. Recobre os seus sentidos agora em nome de Jesus. A pessoa abria os olhos, eu fazia oração de confissão. Confessa agora comigo. Ela confessava Jesus, colocava de pé e era uma bênção. Sabe por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então onde o diabo faz mentira, onde ele faz bagunça, Jesus vem e organiza a casa. Ele restaura tudo. E os encontros foram tão abençoados, estão sendo ainda. Então não fica olhando para o diabo. Olha para Jesus. Teve uma pessoa que falou, pastor, eu descobri meu ministério. Agora meu ministério é o ministério da libertação. Quais os livros que eu posso ler? Eu digo, eu vou te dar 66 livros para ler. Qual que é? Chama-se Bíblia. Bíblia, pastor? É só ler a Bíblia. Ah, mas é muito livro. Eu queria algo um pouco mais específico. Eu digo, não tem nada mais correto, mais específico, mais verdadeiro, nada mais verdadeiro que a palavra. Vai ler a Bíblia. Aí um dia ela ligou, pastor, tem um endemoniado aqui, corre aqui. Eu digo, não, teu ministério é esse, resolve. Vai resolver sua vida agora aí. Vai resolver, não é o teu ministério? Desistiu. Porque o nosso ministério não é expulsar demônio. O nosso ministério é ganhar almas para Jesus. Os demônios é que se lasquem lá no quinto dos infernos, que é de onde que eles vieram, é para onde eles vão voltar. Mas as pessoas que foram possessas, que têm esses espíritos, tem que sair. Esse espírito tem que sair. Sabe por quê? Porque quando você chega vocês 4. Pai, Filho, Espírito Santo e você. Você é a expressão da glória de Deus. Acaso não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus? Água e óleo se mistura, meu irmão? Não mistura, não mistura. Quando você chega, é o diabo que tem que ficar possesso, endemoniado e voltar para a casa dele. Não é vocês. Vocês podem triunfar, como aquela canção do Cirilo, triunfando em vitória, triunfo de Cristo. Irmãos, se você pudesse ver, aliás, eu acho até melhor não ver o mundo espiritual. Melhor é que não veja, creia em mim. Mas o mundo espiritual é uma batalha, o tempo inteiro. O tempo todo o diabo tramando, fazendo ciladas, armadilhas para te matar, para acabar com a sua vida, acabar com a sua família. Só hoje, quantas armadilhas você já fez para acabar com a tua família? Para acabar com seus relacionamentos, com seu trabalho, para não vir no culto. Alguém teve algum empecilho para não vir no culto hoje?
Hã? Quem aqui pensou em ficar em casa? Seja sincero. Muita gente. Eu pensei, eu estava lá na praia, tem que pregar. Mas vamos lá, estou brincando, irmãos. Mas tem dias que dá vontade de não ir, não é, Álvaro? Tem dia, vou botar o irmão para pregar, eu não estou querendo pregar. Porque nós cansamos, nós nos fadigamos muitas vezes. E aí nós temos que ir lá para a palavra, que o Senhor renova nossas forças, como a da águia, todas as manhãs, e vão de novo, e é uma bênção. Mas tem dia que a gente está chateado, aborrecido, desanimado. Sabe qual que é o seu melhor culto? Aquele que você não queria ir, e foi. Esse é o seu melhor culto. Porque quando o diabo, ele sabe que Deus quer falar com vocês. Ele sabe. Hoje, eu insisti aqui com o Jacques. Hoje foi o melhor culto da tua vida, Jacques. Não porque eu estou falando em nome de Jesus, não me interprete dessa forma. Mas porque hoje você entendeu que tem que queimar suas carroças. Jesus falou com ele, o Espírito falou com ele, não fui eu. Porque nós temos um chamado. Tem uma canção que fala, né? Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Irmão, você tem boca para falar. Pregue, pregue e pregue. Cumpra com o chamado que Deus te deu. Eliseu, ele não ouviu exatamente nada a respeito de Elias. Elias veio e passou o manto sobre ele. Ele já entendeu o que está acontecendo. O Senhor está passando o manto aqui nessa noite. Ele está passando o manto. Quem entendeu, vai em casa beijar o pai e a mãe. E vai se despedir. Amém? Teve um tempo que nós fizemos isso. Tivemos que nos despedir. Meu pai falou, não filho, fica aqui. Pede para o pastor para ficar aqui. Se tu pedir, tu é muito amigo dele, né? Sim, somos muito amigos. Então pede para ele ficar, não precisa ser, para que esse negócio de enviado? Por quê? Porque ele pensava que passar trabalho, passar dificuldade. Irmãos, quando nós somos enviados, aquele que nos envia, ele dá a provisão. Pastor, mas por que aperta às vezes? É para a gente ficar mais crente. Crê em mim. É para ficar mais crente, é verdade. Agora, não precisa levantar a sua mão que eu não quero constranger ninguém aqui. Mas quem teve crises financeiras esse ano aqui? O ano passado, o ano retrasado e o outro ano ainda? Muitas pessoas tiveram. Mas vocês não foram enviados, como é que tem crise? Irmão, crise financeira tem em todo lugar. Só que não é o dinheiro que me movimenta, não é a crise financeira que me movimenta, é o chamado do Senhor. Fique em paz, Ele vai mandar de perto, Ele vai mandar de longe, mas o seu chamado, Ele vai acontecer, Ele tem que acontecer. Amém? Fique de pé. Irmãos, eu queria pedir para os irmãos abençoados cantar mais uma vez aquela canção. Desliga essa luz para mim aqui, por favor. Nós vamos fazer um fogo aqui hoje. Eu queria convidar os irmãos para queimar as carroças aqui na frente. Tem irmão aí que está com desejo de queimar a carroça? Tem irmão aí que está com desejo de falar sim para Jesus? Ó, Jesus, eu entendi e não adianta mais correr para um lado para o outro. Não adianta mais querer fazer do meu jeito, da minha vontade. Eu quero cumprir com o ID. Não se assuste, não estou convidando você para ser enviado amanhã. Porque primeiro você tem que ficar perto dos seus líderes. Ser treinados, capacitados, e aí então serão enviados. Mas levante sua mão, quem gostaria de queimar as carroças? Pastor, o que é queimar carroça afinal? Queimar carroça é abrir mão do seu eu. Queimar carroça é você entender que você foi chamado por Cristo, não foi chamado pelo seu trabalho. Pastor, eu tenho que abandonar meu trabalho. Não faça isso, irmãos, eu não estou falando isso. Não saia por aqui, não saia por aí fazendo coisas que eu não falei, em nome de Jesus. O que eu estou falando para você, que vai chegar um momento que você vai olhar para o seu trabalho secular e vai trabalhar como se não trabalhasse. Porque o seu chamado você já entendeu. Amém? Feche seus olhos. E agora levante bem alto as mãos, aqueles que entenderam que são chamados do Senhor. Aqueles que entenderam que tem um chamado, aqueles que entenderam que foram criados por Cristo, formados por Ele.
habitação dele, manifestação da glória dele. Levante sua mão bem alta, aqueles que entenderam sobre isso, a respeito dessa palavra. Agora eu queria orar por você. E como que num ato profético, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente. Vem até aqui na frente.